A paz do Senhor, meus irmãos. Então, hoje eu estou de férias, né? Tirei alguns dias para passear com a minha família e sempre que eu saio de férias, né, sempre que possível, eu gosto de levantar bem cedo para ir dar uma caminhada, fazer uma trilha, ouvir uma música e aproveitar para orar, buscar a Deus, né? Sabe aquele conceito de subir o monte para orar? Então, é mais ou menos essa ideia. Eu gosto de subir o monte para orar, eu gosto de fazer trilha, ir para alguns lugares, desertos, solitários, para orar e buscar a Deus. Hoje eu saí para caminhar e eu subi nesse morro aqui onde eu estou, né? Esse morro aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha só. Esse morro aqui se chama Morro dos Macacos, né? Esse morro aqui, ele é bem bacana, é um lugar muito bonito, maravilhoso demais. Eu não imaginava que eu fosse encontrar este lugar, né? Quando eu vim para passar uns dias com a minha família. Porém, hoje quando eu acordei, né, já faz alguns dias que eu tô com um texto que ele está muito latente no meu coração, ele está ardendo muito forte no meu coração, que é um texto que está lá em Hebreus, que ele fala de algumas pessoas que eram impossível renová-las para arrependimento, visto que eles experimentaram, né, muitas coisas, experimentaram a salvação, né, se tornaram participantes do Espírito Santo, da Palavra de Deus e de várias coisas que estão ali listadas em Hebreus. Se eu não me engano, no capítulo 6, né? Mas uma das coisas que estão nessa lista é se tornaram participante, né? Eles experimentaram os poderes do mundo vindouro. Gravaram? Então, esse texto ele poderia servir para se falar de muita coisa. O capítulo 6 fala ali sobre os rudimentos da fé, fala de ressurreição dos mortos, fala da vinda de Jesus, né? Ele fala de juízo eterno, fala de perca de salvação, né? Para quem crê em uma vez salvo, sempre salvo, né? Nessa doutrina que a gente tem que tomar muito cuidado. Esse texto fala sobre perca de salvação, de pessoas que experimentaram os dons de Deus, que experimentaram, se tornaram participantes da palavra e participantes do Espírito Santo. Então quem recebe o Espírito Santo, ele recebe a salvação, quem recebe a palavra, quem crê verdadeiramente, né, passa a ser selado com o Espírito Santo. Mas aí Paulo, ele, ao escrever aos Hebreus, né, pelo menos eu acredito que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, o autor, ao escrever aos Hebreus, ele vai falar sobre aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro. E hoje eu não quero falar sobre perca de salvação, eu não quero falar sobre nada disso, eu quero apenas falar para vocês algo que está no meu coração sobre os poderes do mundo vindouro. Quando a gente fala dos poderes do mundo vindouro, as pessoas às vezes têm um conceito errado de que o mundo vai acabar, né? O fim do mundo. Mas tá vendo tudo isso que a gente está vendo aqui atrás? A Bíblia não fala sobre o fim do mundo, ela fala sobre o fim desta era, né? Quando ela usa a expressão, né, que dá a entender o fim do mundo, ela está falando do fim do mundo que existe hoje, o fim deste tempo, desta era. Mas quando a Bíblia fala sobre isso, ela não está dizendo que o mundo vai acabar. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela diz que, por ocasião da vinda de Jesus, ele fará novos céus e nova terra. Então tudo isso que a gente está vendo, que já é belo, que já é bonito, a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus ainda vai fazer coisas melhores, né? Eu lembro de uma passagem da Bíblia que diz assim que aquilo que os olhos não viram, né? Tá vendo essas coisas que a gente tá vendo aqui atrás? Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, eu sei que isso fala de coisas espirituais, de coisas celestiais, mas eu digo para vocês uma coisa, eu creio que até mesmo no que diz respeito à criação de novos céus e nova terra, existem coisas muito melhores que vão nos surpreender, muito mais do que tudo isso que a gente tá vendo aqui atrás, ó. Então, irmãos, eu queria compartilhar uma mensagem falando um pouquinho para vocês sobre os poderes do mundo vindouro.
E quando a gente fala dos poderes do mundo vindouro, eu fico pensando em algumas coisas, como por exemplo, a Bíblia fala sobre pessoas que lá no passado, né, experimentaram poderes miraculosos, né, sinais, milagres, como por exemplo, Moisés, ele tocou no mar e o mar se abriu. Quando a gente olha para Elias, a Bíblia diz assim, ó, que ele tinha o poder de fazer fechar o céu para que não chovesse, né? E fazer cair fogo do céu. Imagina só, caindo fogo do céu, né? Quando a gente vai pro Velho Testamento, ainda você vê Elias e Eliseu com ministérios de ressurreição de mortos. A gente não precisa ir longe. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus, que é o cabeça, né? Jesus, o cabeça, ele teve um ministério marcado por sinais. A Bíblia diz que cego enxergava, paralítico andava, morto ressuscitava. Quando ele vai treinar os seus discípulos, a Bíblia diz assim que ele dá algumas instruções. Vocês vão entrar na casa das pessoas, de 2 em 2 vocês vão entrar na casa das pessoas, e o que vocês vão fazer em primeiro lugar? Meter o evangelho neles? Não, Jesus disse assim, ó, vocês vão ver se tem algum enfermo, vocês vão curar os enfermos e depois vocês vão anunciar, é chegado o reino de Deus. Por que Jesus fala tudo isso? Porque quando uma pessoa experimenta o sobrenatural de Deus, ela está muito mais propensa a dar ouvidos ao que vai ser falado depois. Jesus, ele vai dando um padrão, ele vai treinando os seus discípulos. Quando os seus discípulos saem, eles operam milagres, eles expulsam demônios, né? E Jesus, antes de partir para a glória, depois da sua ressurreição, antes de partir para a glória, Jesus diz assim, ó, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e coisas maiores, né? Imagina Jesus andando sobre as águas, né? Ou partindo pão, né? E aquele pão crescendo de novo. Eu fico imaginando nos poderes que alguns personagens das Escrituras experimentaram. Talvez você vai dizer, não, mas Jesus era o Filho de Deus. E aí a gente precisa pensar que Jesus, ele andou com os apóstolos e ele disse que esses sinais seguiriam aos que crerem. Em meu nome, né, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Eu subi esse mato aqui doido para encontrar uma serpente para pegar ela na brincadeira, tá? Não creio que é nesse sentido, né? Mas que nem o apóstolo Paulo, né, que quando ele naufragou, no mar aqui e ele foi até uma ilha, a Bíblia diz que lá, enquanto ele estava à beira de uma fogueira, uma serpente lhe picou e dano nenhum lhe aconteceu. Eu creio que são esses sinais, né? A gente não tem que procurar, mas se acontecer, a Bíblia diz que pela fé a gente pode subjugar qualquer coisa, né? Então, a Bíblia continua dizendo assim, ó, falarão outras línguas e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por que eu quero comentar tudo isso com vocês? Porque, como eu disse no início desse vídeo, né, hoje eu acordei com o desejo de caminhar e fazer uma trilha, tirar um tempinho a sós, né, para conversar com Deus, para buscar a face do Senhor, né? Subir o monte para orar, literalmente, né? Embora essa paisagem aqui, de certa forma, nos desconcentre um pouquinho, mas é a beleza do que Deus criou. Ainda assim, enquanto eu subia o monte, como eu disse para vocês, esse texto que fala sobre os poderes do mundo vindouro, ele tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, nos últimos meses. Tenho comentado com alguns irmãos e eu tenho meditado. A palavra de Deus, ela fala sobre aqueles que experimentaram, ainda nesta era, ainda no tempo em que a gente está vivendo, eles experimentaram os poderes do mundo vindouro. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Que a gente às vezes fica esperando, poxa, nós só vamos experimentar esse nível de ver pessoas sendo curadas, de poder sacerdotar sobre a vida de outras pessoas como reis e sacerdotes e ver o poder de Deus só no milênio, quando tivermos um corpo glorificado.
Mas a verdade é que a Bíblia está falando de pessoas que ainda nesta era, ainda neste tempo, experimentaram os poderes que estão reservados para a igreja no mundo vindouro, né? Então, duas coisas me empolgam nesse texto. A primeira é que quando eu penso no mundo vindouro, eu fico pensando nas coisas que nos estão reservadas, na glória de Deus, no porvir, naquilo que Deus tem reservado para nós. Sabe, quando eu penso nos poderes que estarão reservados para aqueles que tiverem um corpo glorificado no mundo vindouro, a primeira coisa que eu penso é em Jesus quando ele ressuscitou com o seu corpo glorificado. Jesus, eu vou usar um termo bem hollywoodiano, né? Bem de filme. Jesus se transportava de um lugar para outro, se desmaterializava aqui, materializava em outro lugar, atravessava a parede, né? Ora, tá tudo fechado e de repente Jesus aparece no meio dos 11, né? E ao ponto de dar o susto em outras pessoas. Sabe, Jesus andou com as pessoas, Jesus apareceu, desapareceu, comeu, com o corpo glorificado. A Bíblia diz que Jesus comeu com os discípulos. Então, eu creio que a gente vai poder experimentar todas essas coisas, que não vamos estar limitado ao espaço, ao tempo, à geografia. Eu creio que muitas coisas estão reservadas quando a gente fala dos poderes do mundo vindouro para o nosso corpo glorificado, para aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, né? Isso é uma das primeiras coisas que me chamam a atenção, né? Mas quando eu continuo lendo o texto, tem outra coisa que me chama a atenção. O texto falando assim, ó, experimentaram ainda nesse tempo, ainda nessa era, os poderes do mundo vindouro. E aí eu fico pensando, o que é experimentar os poderes do mundo vindouro? Por quê? Porque quando a gente fala sobre experimentar os poderes do mundo vindouro, eu vejo a palavra de Deus ela falando muito sobre isso. Às vezes a gente não percebe. Esse ano que está por começar, eu pretendo trazer uma série aqui no canal falando sobre dons espirituais. Eu pretendo falar, né, sobre os dons, a operação dos dons, dom de cura, dom de milagres, operação de milagres, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento espiritual, né? Profecias, interpretação de línguas, o próprio falar em línguas que eu já tenho abordado aqui no canal um pouco. Eu pretendo falar sobre esses dons porque eles expressam os poderes do mundo vindouro. Sabe, a palavra de Deus ela deixa claro algo. Jesus disse não só aos seus discípulos, mas para todo mundo. Ele disse, esses sinais seguirão aos que creem. E quando ele diz aos que creem, ele está falando todo mundo que creu no Evangelho, todo mundo que creu para a salvação, né? Ele diz assim, ó, aquele que crer e for batizado será salvo, né? E ele diz, esses sinais seguirão os que crerem. Quem são os que crerem? Aqueles que creram para a salvação. Ele diz, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, né? Ele diz assim, ó, expulsarão demônios. Irmãos, pergunta que eu faço para vocês, quando foi a última vez que você orou por alguém, você impôs as mãos e essa pessoa foi liberta no nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus, né? A Bíblia diz assim, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando foi a última vez que você experimentou? Não que você ouviu falar que em outra cidade, em outro ministério, mas quando você viu isso acontecer, né? Impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A palavra de Deus ela mostra que Jesus fez isso, os profetas no Velho Testamento, os apóstolos no Novo Testamento. Para quem tenta transmitir aquela ideia, né? Tirar o peso sobre si e dizer não, isso era só para os apóstolos daquela época, né? Poxa, você vai ver Estevão, Filipe, né, diáconos, você vai ver outras pessoas operando nos dons, nos milagres. Jesus ele fala de uma pessoa nos seus dias. Jesus ele vai falar de uma pessoa nos seus dias que ninguém sabia o nome. O cara era um completo anônimo. E a Bíblia diz que no nome de Jesus ele curava, né? Se vocês ouvirem um barulho do vento ou do helicóptero, não deem bola, tá?
no nome de Jesus ele curava e as pessoas nem sabiam quem ele era. Os discípulos chegam e dizem: olha Jesus, tem alguém que está curando e expulsando no teu nome. Quer que a gente vá repreender? Ele não é um dos nossos. Jesus diz: aquele que não é contra nós, ele é por nós. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai ter muitas pessoas, as mais diversas, as mais simples. Você não precisa ser um apóstolo, um profeta. Irmão, na sua simplicidade, você creu em Jesus, os sinais de Jesus são para a sua vida. Os poderes do mundo vindouro são para a sua vida, são para a minha. Irmãos, eu já vi muitas pessoas serem curadas, já vi pessoas serem libertas ao impor as mãos. Mas eu confesso que eu tenho sentido falta nos últimos dias de ver esses sinais. Eu tenho andado ultimamente como Gideão, com aquele desejo, né? Se o Senhor é conosco, o que são feitos dos sinais e maravilhas que os nossos pais experimentaram, né? Eu experimentei muito há um tempo atrás, hoje um pouco menos do que anteriormente, né? Mas sabe o que eu penso, irmãos? Que nós precisamos ter a nossa mente renovada para entender que isso é para os nossos dias. Nós precisamos voltar a buscar os dons espirituais, precisamos voltar a orar, a se consagrar, a subir o monte, a subir o monte, buscar a Deus, buscar a face do Senhor, né? Para que nós possamos experimentar os poderes do mundo vindouro. Aqui no canal Graça e Conhecimento, eu tenho falado, vamos dizer assim, ó, uns 80% do conteúdo do canal eu tenho focado em falar sobre a vinda de Jesus. Mas até quando a gente fala da vinda de Jesus, você vai lembrar que a palavra de Deus diz que Deus vai levantar uma igreja gloriosa no tempo do fim, tipificada nas duas testemunhas. E a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse 11, se eu não me engano, né? Diz assim, ó, que eles serão como... tem a figura de 5 pessoas ali, né? Tem Jeremias, sai fogo da sua boca. Tem Zorobabel e Josué, né? Que fala dos 2 castiçais. Mas também fala de Elias e Moisés. A Bíblia diz assim, ó, que Deus vai levantar pessoas com esse poder no fim dos tempos. A Bíblia diz assim, ó, que vão ter o poder. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, darei poder às minhas 2 testemunhas. E isso não está falando do mundo vindouro, está falando ainda deste tempo, pessoas experimentando os poderes do mundo vindouro. Aí Deus diz assim, ó, eu vou levantar pessoas que serão como Moisés nos nossos dias, né? Que vão se levantar contra os falsos profetas, contra os balaões da sua época. E eu darei poder a eles para transformar a água em sangue. Aí Deus diz, eu vou levantar outro grupo de pessoas, né? Vou levantar outro grupo também que vai ter poder, como Elias, né? De fazer parar de chover durante os dias da sua profecia. Falando sobre Moisés, ele diz assim, ó, eu vou levantar pessoas que vão ter o poder de lançar quantas pragas, toda sorte de praga e quantas vezes quiserem. Deus está dizendo, eu vou dar poder para minha igreja, para as minhas testemunhas. Irmãos, sabe que o foco da palavra de Deus sempre foi uma igreja poderosa. Imagina só, Jesus, ele é o cabeça, ele fez tudo o que fez. Aí ele olha para o corpo e ele diz, eu estou subindo para a glória, eu vou assentar à destra de Deus, mas vocês são os meus representantes. Você que está assistindo aqui, ó, você é a extensão do meu corpo aqui. Tudo que eu fiz, todo o poder que foi dado para mim como cabeça, ele diz assim, ó, tá sobre todo o corpo, né? Tudo que eu fiz, vocês vão fazer, e vocês vão fazer coisas maiores. Sabe, irmãos, o Espírito Santo que foi derramado sobre Jesus, quando Jesus subiu ao céu, ele diz, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que nós mais temos falta nos dias de hoje, começando por mim, começando por todo mundo que a gente vê nos dias atuais, é falta de poder, sabe? A gente se contentou com discursos bonitos, nós nos contentamos, né, com o conhecimento, que o conhecimento ele é fantástico, ele é importante. Eu foco muito em conhecimento nesse canal, porque a Bíblia diz assim que o povo perece por falta de conhecimento. Mas nós precisamos entender que é necessário um equilíbrio. A gente não pode nem estar num extremo de só
dons, de só milagres, de só operações, porque aí a gente vai cair no meio do que eram muitas vezes as igrejas pentecostais. Era só milagres, era só cura, era só profecia, e se não tivesse isso, o culto não tá bom. Mas nós também temos que cuidar com outro extremo, de dizer assim, ó, pô, eu vou focar só no conhecimento. Aí a gente cai como as igrejas, às vezes muitas igrejas que hoje são históricas ou reformadas, que só foca na palavra, só foca no ensino e esquece que, na verdade, o importante é o equilíbrio. A palavra de Deus, ela é importante, ela é super necessária, mas o mover de Deus, as operações, os sinais, os milagres, os prodígios também são. Nenhum e nem o outro, né? Nenhum dos extremos é bom, é saudável, mas quando a gente junta as duas coisas, nós temos o padrão que Deus estabeleceu para que a igreja fosse vitoriosa. Sabe, quando eu fiz, alguns anos atrás, a faculdade de teologia, volto a dizer, estudar é bom, mas a maioria das coisas que eu aprendi não foi na faculdade, né? Mas estudar é bom. Eu lembro que um dos professores, logo no final da faculdade, ele falou sobre principados e potestades, né? Pretendo falar sobre dons esse ano e pretendo falar também sobre principados e potestades, a autoridade sobre o mundo espiritual que Deus conferiu à igreja, né? Os poderes do mundo vindouro sendo experimentado ainda neste tempo pela igreja. Irmãos, eu creio no poder de Deus. E eu lembro que o professor que eu tive na faculdade, eu não lembro de que igreja ele era, qual era a linha que ele seguia, mas ele falou sobre principados e potestades, e ele, ao tratar desse assunto de principados e potestades, ele falou também um dado histórico, que as igrejas, não estou falando de placa, não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Jesus, né, o corpo de Cristo. As igrejas, quer seja em um templo físico, quer seja numa casa onde se reuniam, as igrejas que mais cresceram em todos os tempos, desde Jesus até os dias de hoje. Isso são dados, são pesquisas, né, que ele trouxe para nós na faculdade. Ele diz as igrejas que mais cresceram não foram aqueles que focaram só na palavra, e nem foram aquelas que só focaram nos dons, foram aquela que tinha as duas coisas presentes, porque é uma igreja que foca só nos dons, ela acaba crescendo de uma forma desequilibrada, desajustada e cometendo muitos erros. Uma igreja que foca só nas operações. Uma igreja que cresce só na palavra, ela acaba fazendo com que a fé se torne teórica, e com o passar dos tempos as pessoas começam a questionar e dizer, poxa, eu estou cheio da teoria, eu estou cheio de tudo isso, mas aonde está todas as coisas que a Bíblia declara? Aonde é que está tudo isso? Sabe, as pessoas que mais cresceram, as igrejas que mais cresceram, foram aquelas que cresceram equilibradamente, né, nessas duas áreas. Ensino das Escrituras, né, que é o que dá a base, que é o que dá o sustento para não errar, né, para não cair nos exageros. E o ensino seguido da manifestação do poder de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte hoje, tá? Eu quero aproveitar, né? Quis aproveitar esse cenário lindo, esse mundão que o meu Deus criou, né? Esse lugar maravilhoso que o meu Deus criou. Eu quis aproveitar esse lugar para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem posto no meu coração. Sabe, eu creio que a palavra de Deus, ela vai restaurar a manifestação do mover de Deus nos nossos dias. Eu creio que tudo que Deus vai operar vai começar por um ensino equilibrado, mas um ensino que nos convida a dobrar o joelho e ir para a prática. Sabe, não seja um teólogo de YouTube, né, daquele tipo que fica ali só consumindo conteúdo, só assistindo, se enchendo de teoria, sabe? Mas mais do que isso, dobre o joelho, vá buscar Deus e vá pedir, dizendo, Deus, eu sei que tem muita coisa reservada para o mundo vindouro que o Senhor reservou para aqueles que o amam. A Bíblia diz que o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram é o que Deus tem reservado para mim e para você. Eu fico imaginando o que a gente vai poder fazer e como a gente vai servir a Deus com grandeza quando a gente tiver o nosso corpo glorificado, não limitado mais às coisas desse mundo.
mas eu fico pensando naquilo que Deus disse que ainda hoje eu e você podemos experimentar, que está sim reservado para o mundo vindouro, os poderes do mundo vindouro, mas que a Bíblia diz assim que ainda hoje nós podemos experimentar por meio de Jesus, tá? Então, irmãos, eu quis fazer essa trilha, eu quis caminhar um pouquinho. Eu tenho uma série no meu canal chamado No Caminho, né? Que a Bíblia diz assim que no princípio os cristãos, antes de serem chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia, eles eram conhecidos como a seita do caminho, né? Porque eles chegavam nas casas, nas cidades, na sinagoga e eles diziam: gente, eu vou apresentar para vocês o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram conhecidos como a seita do caminho no livro de Atos dos Apóstolos. Então eu criei uma playlist que eu quero dar continuidade o ano que vem, chamada No Caminho, né? Onde eu quero caminhar um pouquinho, quero andar pela minha cidade, ou quando eu vou para o monte orar, nesses lugares. E eu quero poder fazer esses pequenos vídeos falando da vida prática, né? Enquanto a gente anda no caminho. Não só aonde eu estou indo, né, que eu quero que vocês me acompanhem, mas também no caminho do Evangelho. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, o caminho do Evangelho que hoje eu e você vivemos, ele nos reserva muito mais do que temos experimentado hoje. Ele nos reserva os poderes do mundo vindouro, que ainda neste mundo, ainda nesta era que estamos vivendo, nós podemos experimentar, tá bom? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse ano que vai começar, que você possa focar no reino de Deus e que você possa ansiar, né, no seu coração, que possa arder a chama, o desejo lá no fundo de dizer: Senhor, eu não quero viver um evangelho medíocre, eu não quero viver uma vida medíocre espiritualmente, pelo contrário, eu quero ver a manifestação do poder do Senhor, eu quero poder evangelizar, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, né? Ide e pregai o evangelho, é nossa responsabilidade pregar o evangelho, mas que a gente possa pregar o evangelho seguido de sinais, para que quando a gente orar e uma pessoa ser curada, a gente possa falar: Jesus foi quem te curou. Como Pedro e João subindo no templo, quando eles dizem: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E aí de repente, quando ele levanta, ele olha, ele vai dizer: olha, esses homens me curaram, e de repente o testemunho dos discípulos é: não, Jesus, o Jesus em quem nós queremos foi quem levantou esse homem. Sabe, que as curas e os sinais, elas não venham servir para engrandecer quem Deus está usando, sabe? Eu creio que talvez um dos motivos das pessoas não serem usadas é porque elas buscam a glória para si. Mas que as curas, os sinais, as profecias, né? Quem sabe se Deus te usar para ressuscitar um morto, para multiplicar pães, quem sabe se Deus te usar para fazer coisas que aos nossos pensamentos limitados talvez nem conseguem imaginar, porque Jesus disse que a gente faria coisas maiores, né? E Deus vai levantar testemunhas assim no tempo do fim. Irmãos, que isso seja para a glória dele, que a gente saiba direcionar a glória para Deus e usar essas oportunidades para pregar o evangelho e não para se promover, tá bom, irmãos? Então, volto a dizer para vocês, a palavra de Deus fala sobre aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Eu sei que existem poderes que estão reservados para quando formos glorificados, mas que a Bíblia diz, né, é a brecha da lei, ela diz que nós podemos experimentar ainda nos dias atuais. Tá bom, irmãos? Então fica essa palavra, esse devocional. Se você não é inscrito no canal, eu vou pedir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa os seus comentários. Seu coração tem ardido por essas coisas? Deixa os seus comentários aí, né? O que Deus tem ministrado no seu coração nesses dias? Porque lembra que Deus fala por meio da sua palavra, mas Ele fala por meio do seu Espírito aqui dentro, no íntimo do nosso ser também, né? O que Deus tem ministrado ao seu coração para esse ano, tá? E eu vou pedir para vocês, se você quiser abençoar a minha vida, esse ano eu ainda estou trabalhando, tá? Tirei agora esses dias de férias, mas eu ainda estou trabalhando. Mas como eu já disse alguns dias atrás, a partir dos próximos dias, assim que eu achar um substituto, eu vou me desligar da empresa onde eu trabalho, porque eu quero viver em tempo integral para o reino.
né? Então, se você quiser abençoar a minha vida e quiser ajudar para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, eu quero pedir para você, torne-se membro aqui no canal, abençoe a minha vida, abençoe esse ministério, abençoe os projetos que a gente tem no canal de evangelismo, de comprar Bíblia, de ofertar na vida de missionários, né? Ou, se você não quer se tornar membro, tem também aí um Pix, uma conta, caso você quiser abençoar este ministério, tá bom? De ensino da palavra e de evangelismo. E que Deus abençoe a sua vida.